Fala pessoal, aqui é o Jonathan da devaprender.com e neste vídeo eu vou te ensinar exatamente como que você pode criar o seu próprio gerador de senhas usando o Python e o PySimple do zero. Além disso, eu vou te mostrar como que você pode personalizar a sua interface gráfica para que ela tenha exatamente o seu estilo. E de bônus, para você que ficar aqui até o final do vídeo, eu vou te mostrar como que você pode fazer para colocar uma música de fundo no seu programa com uma biblioteca super fácil que eu encontrei. E se você é novo por aqui e quer aprender sobre automação, a criação de bots e a carreira de desenvolvimento de software, desce o vídeo aqui agora e se inscreva para que você não perca nenhuma dessas novidades. E também deixe um comentário aqui sobre o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Então, para você conseguir codar comigo aqui e acompanhar esse projeto, você tem que ter apenas duas instalações feitas no seu computador. A primeira é o Python e a segunda é o editor de texto. E opcionalmente, se você quiser um tema bem bacana, eu vou estar usando o tema Drácula do VS Code aqui neste vídeo. Pessoal, tentar escrever um código sem planejar antes é um tiro no pé. Então, vamos entender exatamente o que nós vamos construir aqui hoje, beleza? A nossa ideia para esse projeto é de criar um programa com interface gráfica que ele deve ser capaz de armazenar o site ou o software para qual a senha será gerado, ele deverá ser capaz de armazenar o usuário ou e-mail daquela pessoa, ela deverá possibilitar a configuração do tamanho da senha e, como bônus, nós vamos querer que seja possível tocar uma música de fundo aqui assim que você iniciar o seu programa. Então, para começar aqui, eu vou criar um arquivo chamado password_gen.py e para que a gente possa começar, eu tenho que importar todas as bibliotecas que nós estaremos usando aqui neste projeto, que no caso serão as seguintes bibliotecas. Primeiro, a biblioteca random, para gerar valores aleatórios, que no nosso caso será usado para gerar uma senha aleatória. Depois, o PySimple para criar a interface gráfica do nosso programa. Por fim, nós temos aqui a biblioteca OS para lidar com criação de arquivos. E então nós vamos agora criar o que eu chamo de esqueleto da classe. Então o que eu estou fazendo aqui, este processo, é de criar o esqueleto da classe, eu estou chamando a classe de passGen, e aqui eu vou definir alguns métodos iniciais e alguns métodos que eu já imagino que estarão sendo usados dentro deste programa. Isso não é um processo obrigatório, mas é apenas uma forma que eu faço quando eu já tenho a noção de quais funções estarão sendo utilizadas naquele programa, e dessa forma eu já desenho tudo e assim eu já deixo meio que o esqueleto pronto e depois só tenho que voltar ali e sair preenchendo a lógica dentro de cada uma das funções. E assim fica muito mais fácil para mim. E por fim, eu só tenho que instanciar a classe aqui e chamar o método iniciar. Então agora que nós já temos aqui o esqueleto da nossa aplicação, o primeiro passo neste caso é de montar uma interface gráfica. Eu recomendo sempre, gente, que você comece a fazer qualquer coisa de interface gráfica num papel e caneta. Desenhe isso num papel e caneta e não se preocupe com ferramentas externas de design por enquanto, que assim você consegue ter ali uma forma de visualizar no papel o que você vai estar codando e dessa forma você não se perde, porque você vai ter sempre um guia aqui e o papel e caneta vai te levar 30 segundos para escrever ao invés de ter que aprender um software de design como Photoshop. Então isso fica muito mais fácil para você. Então eu vou fazer isso aqui agora e o resultado final é que vocês vão estar vendo aqui na tela. Eu tenho uma tela com um campo para receber o site ou software, um outro campo para receber o e-mail ou usuário, a quantidade de caracteres que deve possuir essa senha. Nós temos também aqui uma janela de logs que estará informando o que está acontecendo no programa neste momento. E por fim, nós vamos ter um botão de gerar senha. Ok, nós temos nossa ideia geral, então como que eu posso codar isso? Ok, então agora para transformar isso em código, nós vamos entrar aqui no nosso método init e definir o nosso layout inicial dessa aplicação. E para fazer isso, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos primeiro declarar aqui o nosso tema, que eu vou escolher um tema bem específico aqui, e você pode escolher vários temas, vou deixar aqui uma lista dos temas disponíveis. Então aqui eu estou criando o layout dessa aplicação, ela vai iniciar tendo um texto, um campo de texto, como eu já mostrei para vocês, com um texto dentro dele, site ou software. Eu vou definir aqui um tamanho específico para este elemento de 10 por 1, ou seja, 10 caracteres de largura e 1 de altura. Na sequência eu vou definir também um elemento aqui de input para que eu possa receber os dados do usuário e eu vou definir uma chave chamada aqui de site para que eu possa identificar esse valor posteriormente e usar ele dentro da minha aplicação, e eu vou colocar ele aqui do mesmo tamanho do que o outro campo. Então, seguindo o nosso modelo aqui, nós precisamos agora um outro campo de texto que vai ter o nome de e-mail ou usuário. E eu vou definir aqui o mesmo tamanho de 10 por 1 e também um campo de input que terá aqui uma forma de identificar, então nós vamos colocar um aqui nele também, que será chamado de usuário. E eu vou definir aqui o mesmo tamanho para que nós tenhamos um padrão na nossa interface gráfica. Eu vou apenas adicionar aqui um parênteses que eu esqueci, e aqui na sequência nós podemos fazer o seguinte, e se você ficar de olho no nosso desenho, o que falta fazer aqui agora? Neste caso nós podemos colocar um campo de texto, e este campo de texto nós vamos chamar aqui de quantidade de caracteres
E agora eu vou criar um Combo Box, que se você não conhece o Combo Box é o que nós acabamos de mostrar no início aqui, e ele vai possuir uma quantidade de valores variáveis, e eu vou gerar aqui uma lista de valores usando o método range de 30, e aí no caso eu vou transformar esse resultado de 1 a 30 em uma lista para que ele possa ser utilizado aqui dentro do nosso Combo Box, certo? E daqui eu só vou definir aqui uma chave, né, um aqui, para que eu possa identificar isso corretamente posteriormente de total chars. Lembrando que eu esqueci o Y aqui, eu percebi isso depois, e depois eu corrijo isso também. Nós temos aqui um valor padrão dentro de default value, para que ele inicie com o valor de 1. E finalmente vou definir o tamanho deste elemento como 3 por 1, para que ele tenha 3 caracteres de largura e 1 de altura. Como eu quero que essas informações sejam exibidas para o usuário, eu vou criar um campo de input com um size de 32 por 5, para que ele tenha o tamanho suficiente para exibir essas informações. E eu vou finalizar aqui o layout criando um botão chamado gerar senha. E para que nós possamos fazer tudo isso funcionar, eu tenho que, além de criar aqui o layout, eu tenho que gerar também uma janela. Então nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos declarar a janela. Eu vou dizer aqui sg.window, eu vou passar o título daquela janela que ela vai estar utilizando e por fim o layout que ela estará usando, que no caso foi esse layout que a gente acabou de criar, então eu vou passar ele aqui e eu vou jogar toda essa informação dentro de uma variável chamada janela, porém dentro do self para que ela possa ser acessada em qualquer método, em qualquer função que faz uso do self. Então agora eu tenho que criar um loop de eventos para que a cada segundo ela esteja lendo aqui os eventos e valores que estão chegando da tela. Eu posso fazer isso através do método self.janela.read. E aqui eu recebo esses valores, guardo eles e agora eu vou agir de acordo com cada um desses eventos que estarão acontecendo. Vou tratar aqui o primeiro evento mais importante, que é o evento de fechar a janela. Então, caso ele caia no evento Window Closed, eu quero que ele simplesmente saia da execução para que ele não tente continuar lendo aí valores caso a janela já esteja fechada. Então agora eu vou tentar rodar aqui. Ele deu um pequeno erro. Ele está dizendo que a propriedade de key está digitada errada. Então eu vou corrigir isso aqui agora. KE, na verdade, deveria ser KEY, né, de key. Então vamos corrigir. E vamos rodar novamente. E... pronto, nós temos nossa interface gráfica completinha. Beleza. Então nós estamos prontos para o próximo passo. Pessoal, entre no canal do Telegram da Deve Aprender, lá eu vou estar postando a solução completa deste projeto, além de ter a chance de contribuir para a direção deste canal, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Então olhando aqui para o nosso código, já temos uma forma de tratar o que irá acontecer quando alguém fechar a janela. Mas o que irá acontecer quando alguém clicar em gerar senha? Bom, por enquanto nada, então eu vou criar agora um tratamento para quando alguém clicar em gerar senha. Então, usando o PySimple para que você trate um evento, basta que você digite aqui a mensagem que será disparada da tela. No caso, será a mensagem gerar senha. Então, eu vou tratar este evento e assim que ele acontecer, eu quero que seja chamado uma outra função que eu vou criar aqui agora e que essa função gere uma nova senha para nós, para que nós possamos usar ela dentro da interface gráfica. Então, eu vou chamar aqui a função, nós não temos ela ainda, eu vou passar os valores da tela e vou criar agora, então, essa função chamada gerar senha. Então, para gerar nossa senha, nós iremos usar o módulo random do Python, que nos permite gerar valores aleatórios a partir de várias coisas, como números, letras, strings, listas e por aí vai. E no nosso caso, nós queremos que a senha seja forte e que ela seja composta de uma quantidade específica de caracteres. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou estar criando aqui uma nova função chamada gerar senha, que vai receber como parâmetro todos os valores da tela. Então vamos colocar aqui valor e após gerar essa senha eu vou imprimir ela na tela. Então, para que nós possamos gerar uma senha aleatória, eu preciso de uma fonte, de uma base, né, de um string ou algum local onde eu possa extrair caracteres para que eu possa concatenar, para que eu possa juntar esses caracteres e gerar aí uma senha aleatória que será criada a partir de um tamanho específico. Então o que eu estou fazendo aqui agora é declarando todas as letras do alfabeto em maiúsculo e minúsculo e depois os números de 1 a 0 para que possa ser usado, e por fim eu adiciono alguns caracteres especiais para que deixe a senha aí o mais forte possível. Então agora, para gerar de fato o valor aleatório que será a nossa senha, eu vou estar usando o random.choices, que vai extrair uma quantidade específica de caracteres dentro de alguma fonte de dados. No nosso caso, nossa fonte é o charlist, e a quantidade de caracteres que estará sendo extraída, nós vamos definir isso baseado no que foi passado dentro da nossa tela, aqui utilizando os valores indexados por total chars, que no caso é o elemento que possui a quantidade de caracteres que a nossa senha deve possuir. E aqui eu tenho que pegar essa lista que será retornada e transformar ela em apenas um único string usando o join. Então eu vou debugar aqui para te mostrar exatamente o que eu estou falando. Quando eu entro aqui no resultado de random.choices, né, que vai estar aqui dentro de chars, nós podemos ver o seguinte.
Então nós podemos ver aqui que ele retornou uma lista de caracteres. E aí o que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou transformar essa lista inteira em apenas um único string, e para fazer isso eu posso concatenar o string usando o método join. Então eu vou estar juntando cada caractere com um espaço vazio com base no que foi criado dentro de chars. E assim eu tenho uma senha completa que é composta por apenas um string, e por fim aqui eu só tenho que retornar esse resultado para a função que a chamou. Perfeito, então só temos agora que salvar essa senha que estará sendo gerada para um arquivo chamado senhas.txt. Para fazer isso nós podemos trabalhar com o módulo de manipulação de arquivos do Python chamado OS, e nós vamos fazer isso da seguinte forma. Então assim que a senha for gerada, nós podemos então salvar este arquivo com as senhas no nosso computador. Então eu vou chamar aqui a função salvar senha e vou passar os parâmetros que nós precisamos aqui, que é a nova senha e os valores que estão gravados dentro da tela. Então agora nós vamos para a nossa função salvar senha e eu vou passar esses parâmetros aqui dentro também. Então nova senha e também os valores da tela. E agora nós vamos utilizar eles da seguinte forma. Então para gerar um arquivo de txt com as minhas senhas, eu vou usar o método withOpen, passando aqui dentro o nome do arquivo que será salvo no meu computador, o método no qual ele será trabalhado, que é append de criar um novo arquivo, né, de acrescentar um novo arquivo, e por fim eu vou dizer que o newline dele aqui é igual a vazio, para que ele não crie aí um espaço em branco entre as linhas. E aqui eu vou dar um nome para essa operação chamada de arquivo, e depois eu vou dizer o seguinte, arquivo.write para escrever uma nova linha para dentro deste arquivo, e eu vou criar um string dinâmico aqui, que vai passar as informações mais importantes. Então o site será valores indexados de site, nós teremos também aqui o usuário, que será onde nós estaremos extraindo os valores que estavam na tela, indexados de usuário, e por fim a nova senha, que será a nova senha que foi passada como parâmetro para essa função. E que eu vou imprimir na tela arquivo salvo. Perfeito. Então agora com quase tudo pronto, chegou a hora do bônus. Nós vamos colocar aqui uma música no estilo Keygen para tocar, mas você pode colocar a música que você quiser aí. Então saca só como que eu vou fazer para colocar isso aqui agora. Então para você conseguir fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar a biblioteca PlaySound. Então você vai dizer aqui pip install PlaySound dentro do seu terminal, e assim você terá essa biblioteca instalada. Eu preciso que você importe ela aqui, então from PlaySound import PlaySound, que é extremamente fácil. Tudo que você tem que fazer agora é entrar aqui embaixo e dizer PlaySound e passar o nome do arquivo que você quer que ela toque. No caso aqui eu vou passar o secret.mp3. E aqui eu não tenho esse arquivo ainda, então eu vou jogar ele aqui dentro da pasta agora. Então vamos lá, secret.mp3. Vou passar ele para a pasta e pronto. Então, para que a sua execução do programa não seja bloqueada e que o código abaixo do PlaySound seja executado, você precisa marcar a opção block como false para que ele não bloqueie a execução do seu programa. Então agora vamos dar o play aqui e ver o que vai acontecer. Agora você tem o seu próprio gerador de senhas personalizado. E lembrando que eu vou disponibilizar o projeto completo dentro do canal do Telegram, então não esqueça de entrar nele, vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever clicando aqui e de continuar aprendendo clicando neste vídeo aqui. E lembre-se pessoal, se vale a pena, você deve aprender.